professora Maria de Sousa, antes de mais, era uma cientista. Assumia a ciência nela própria. Vivia vibrantemente a ciência. Eu acho que a professora Maria de Sousa teve um enorme conjunto de qualidades. Eu acho que a Maria era irreverente, fazia a diferença, trazia a pergunta difícil. O que eu admirava imenso na Maria era a sua perspicácia e a sua acutilância. Acaba por ser uma personagem ao mesmo tempo que exige de nós o melhor, mas também exige criatividade e a criação de algo novo na ciência. A ciência precisa de curiosidade, a ciência precisa de inovação e ela própria era uma curiosa. A curiosidade de fazer sempre além das fronteiras do conhecimento, nunca seguir rotinas. Ela dizia aquilo que achava que era preciso, doesse a quem doesse. E isso a nossa ciência sempre precisou muito. Essa insatisfação era sempre uma forma de nos fazer melhorar. E era preciso ter coragem para poder ser assim. Ser cientista é perceber que há muita coisa que não se sabe e gostar de contribuir para se saber. O episódio que mais marcou a vida dela foi o tal artigo científico, um artigo científico de facto notável, que ela publicou a propósito dos linfócitos em 1966. Ainda hoje é atual e é citado em todos os livros de texto do mundo. Houve um seminário e veio alguém dar uma palestra que começou na introdução a descrever as coisas que a Maria tinha descoberto, sem dar crédito nenhum à Maria. E eu depois perguntei-lhe, então Maria não ficou irritada por a pessoa estar a descrever isto e não lhe dar o crédito? E ela, não. Quando se descobre uma coisa realmente importante, que passa a ser do conhecimento comum, isto já não nos pertence, pertence a toda a gente, passou a ser parte dos livros. E, portanto, isto é o maior elogio que me podiam fazer. Portanto, o que é importante é a tal formação que vai tornar as pessoas capazes de perguntar e capazes de duvidar. Muito do que nós hoje conhecemos da ciência portuguesa se deve a ela. Não só pela criação do programa Doutor Algaba, mas mais importante ainda do que isso, ela foi uma pessoa decisiva na transmutação do processo de avaliação científica feito pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Naquela altura era necessário recorrer a cientistas vindos do estrangeiro e a professora Maria de Sousa foi absolutamente decisiva em iniciar esse processo de avaliação rigoroso e independente. E fez isso lado a lado com o professor José Mariano Gago, e eu acho que eles os dois prestaram um serviço à ciência, ao desenvolvimento da ciência em Portugal, ao país, absolutamente fantástico. Hoje parece uma coisa que nos é óbvia, fazer a avaliação científica independente. Na altura, em Portugal, não havia tal coisa. Ela fez-me ver que os grandes laboratórios científicos são críticos num país como Portugal, porque são uma oportunidade única para os jovens. E ela dizia, qualquer que seja a natureza de um laboratório, tem que ter uma função crítica. É dar oportunidades aos mais jovens de fazer e de discutir as melhores ideias. A professora Maria de Sousa foi essencial em Portugal, uma vez que conseguiu dinamizar junto da GENICT, naquela altura, a investigação biomédica e o financiamento da investigação biomédica, promovendo os jovens. Trouxe uma cultura e uma dinâmica ao sistema que era praticamente inexistente. Aquela lição mais importante e que eu ainda hoje tento aplicar fielmente é a importância da aposta nos mais novos. Motivá-los para a excelência e, claro, sem nunca temer a sua competição. E eu acho que isto é das coisas mais importantes para a construção de qualquer equipa, seja em ciência, em saúde ou até na família. Flights of imagination are important for the individual, but in science what counts is the landing, not the flight. Ela sorria de duas maneiras, do lado estético, não é? Quando tinha um resultado que achava bonito,
mas também tinha um humor muito irónico, muito subtil. Eu sei que ela tinha interesses na área da música, na área da literatura. A grande paixão dela, acho que era a vida. Amava a vida nas suas diversas formas e assumiu a via da ciência. Mas era uma pessoa que gostava muito de ler, gostava da música, da arte em geral. Na vida da Maria não havia muros entre a ciência, a poesia e a música. A Maria, ela própria, desenhava muito bem. Tinha desenhos das próprias descobertas, não é? Ela escrevia poesia, escrevia de uma forma poética, às vezes até cerca dos amigos, mas vivia poesia. Ouvi-la recitar os poemas dela e de outros eram peças únicas, mas também o interesse pela música. Repare que a professora Maria de Sousa, quando teve que decidir se ia ser pianista ou se iria para a medicina, ela acabou por optar pela medicina porque sentiu que na medicina podia ajudar, podia servir as pessoas. A professora Maria de Sousa fez parte de 3 júris do Prémio Bial, um dos quais presidiu, e depois foi durante 4 anos administradora da Fundação Bial. Foi fantástico o trabalho de qualidade, de exigência que ela conseguiu trazer-nos. Ela participava nas reuniões de organização dos simpósios da Bial, fazia sempre questão de dar uma opinião rigorosa, mesmo sobre coisas tão simples como um programa científico para um simpósio. Portanto, ela trazia muito rigor à preparação, por exemplo, do simpósio. E, portanto, a existência deste prémio é a melhor forma de homenagear a professora Maria de Sousa. É continuar o que ela começou, a dar liberdade a pessoas muito jovens e dar-lhes a capacidade de ir para qualquer lado do mundo, de abrir a mente, de fazer coisas diferentes. É manter viva a sua memória coletiva e é manter vivos os princípios que serviram de orientação durante a sua vida. Quando vimos a quantidade de pessoas que concorreram a este prémio, isto revela que continua a haver uma sede da parte dos jovens por ir aprender mais e buscar mais. A Maria sempre queria construir uma escola sem fronteiras. E isto é, de uma certa forma, a continuação dessa escola. Uma formação científica tem uma importância extraordinária e não é necessariamente nem para fazer cientistas, nem para fazer dinheiro. É parte integral da educação de um povo. Sem dúvida, a Maria era um espírito livre. Pensava por si, tinha as suas próprias ideias. Era uma mulher muito inteligente, mas também era um ser humano de grande sensibilidade. Rigorosa, mas também preocupada. E ela própria se intitulava uma imunologista preocupada. Maria não tinha receio de dizer o que pensava em qualquer audiência. Ela ficava toda contente quando um dos seus alunos, um dos seus investigadores, conseguia alcançar algum objetivo, fazia uma festa enorme, parecia uma criança. Como mentora, era ao mesmo tempo extremamente generosa, extremamente dura. Colocava emoção em tudo o que fazia. Tu vês perfeitamente a gargalhada que a Maria dava nas nossas conversas. Ela tinha um sentido de humor incrível, adorava uma boa piada. Costumamos dizer que ninguém é insubstituível, mas sendo completamente honesto, eu acho que até hoje nós não encontramos uma nova Maria de Sousa. Sentimos um vazio que ainda não foi preenchido. Tenho a certeza que todos os jovens da minha geração, na área das ciências biomédicas, de alguma forma foram influenciados pela Maria. E eu não posso deixar de pensar, porque vem-me sempre à cabeça, a maneira como ela se despediu antes de morrer. Como é que é possível ter a lucidez e a arte para se despedir com um poema? E não é um poema qualquer, é um poema em que ela se projeta nos outros, em nós todos, que agora estamos a recordá-la. Foi impressionante esse momento.